Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Será que o Glorioso vai ter à disposição alguns jogadores que estavam no DM visando a partida da próxima terça-feira às 21h30 no Newton Santos contra a Universidade de Chile pela última rodada da fase de grupos da Libertadores? Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre a grande decisão. O adversário também está levando o jogo, claro, muito a sério, a ponto de ter deixado de fora ontem todos os titulares em partida pelo Campeonato Nacional. E mais, perspectivas de reforços visando a Copa do Mundo de Clubes. Pois é, você contribui muito com o crescimento do canal Fabiano Bandeira se cadastrando na Inplay, que não é uma casa de apostas e é uma grande parceira do nosso canal. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado deste vídeo. Você se cadastra, entra na Inplay e passa a jogar, disputa com outras pessoas, entra em rankings mostrando todo o seu conhecimento sobre futebol. Inplay, grande parceira do canal Fabiano Bandeira. Galera, Arthur pode ser que volte a jogar pelo Botafogo já na terça-feira contra a Universidade de Chile. É um reforço importante, ele foi fundamental na última vitória na Libertadores, 3-2 para cima do Estudiantes, jogou muita bola, deu assistência para o primeiro gol, fez um golaço para definir a vitória do Fogão por 3-2, vem se encontrando. No jogo anterior ele já tinha ido muito bem, tinha feito um golaço também na goleada por 4-0 sobre o Inter de Porto Alegre. Com o Arthur, o Botafogo já pode ter um esquema ofensivo bem interessante para pressionar desde o primeiro segundo a Universidade de Chile. Só que o técnico Renato Paiva espera contar com mais reforços internos e pode ser que outros jogadores retornem. O Botafogo vive a expectativa de contar com o zagueiro Alexander Barbosa, também com o Savarino na meia e até mesmo com o Matheus Martins, que fez uma partida muito boa contra o Fluminense, depois sentiu um problema muscular e desde então está fora. Se voltarem essas peças, o Botafogo ficará muito forte. Um time que já tem como vencer a Universidade de Chile pode ficar ainda mais robusto, o termo que a gente gosta de utilizar aqui no canal Fabiano Bandeira. Só que o David Ricardo já é praticamente garantido no jogo, então se o Barbosa não voltar, teremos novamente uma dupla jovem, mas que vem dando conta do recado. Jair e David Ricardo foram muito bem nas últimas partidas, jogaram contra o Estudiantes, um jogo tenso, jogaram contra o Flamengo, um jogo muito difícil, equilibrado, e podem dar conta do recado também contra a Universidade de Chile. Só que se o Barbosa voltar, o Botafogo tem um jogador campeão da América, um jogador que sabe o que faz em momentos decisivos, muito importantes também nas nossas campanhas vitoriosas recentemente. Então, o Botafogo pode ser que conte até com todos esses. Ainda não tem nada garantido, uma avaliação interna diária vem sendo feita, isso deve ser definido mais para perto do jogo, na segunda ou até mesmo, quem sabe, na terça-feira. Pessoal, se tivermos o Arthur, eu até acredito, por questões táticas, no Juan Cruz como titular no Botafogo com 4-4-2, já pensando numa possível escalação com John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair, David, Ricardo e o Alex Telles na lateral esquerda, o Botafogo tendo Gregory e Marlon Freitas. Seria interessantíssimo ter o Savarino, mas aí poderemos ter o 4-4-2, Gregory e Marlon Freitas por dentro, Arthur na direita, Cuiabano na esquerda, sendo que os dois também vêm um pouco mais para dentro em vários momentos e podem trabalhar como meias. O Arthur até como um meia mais construtor e o Cuiabano como um meia mais potente, finalizador, de mais força também. O Juan Cruz empurrando a defesa da Universidade de Chile para dentro da área e o Igor Jesus aproveitando aquele espaço ali como um segundo atacante. Isso pode acontecer com a volta do Arthur. Se voltarem Matheus Martins, Savarino, até acredito no Matheus no banco de reservas, então Savarino entrando na meia central com muita mobilidade, aí eu tiraria o Juan Cruz, trabalharia com o Arthur, com o Savarino, com o Cuiabano e o Igor Jesus mais adiantado. Isso a gente vai pensando aqui diariamente. Fato é que existem possibilidades, o Botafogo pode ter reforços internos, sim, ainda não tem nada descartado e seria muito bom ter o time completo para a partida de terça-feira às 21h30, uma grande decisão. Ao Fogão, só a vitória interessa e a Laú ontem teve jogo pelo campeonato chileno,
poupou todos os titulares e perdeu por 2-0 para o simpático Deportes Limache. E o treinador disse que não poderia dar essa vantagem ao Botafogo. Ele disse que foi um dia ruim da Universidade de Chile ontem, mas que ele não poderia colocar os titulares para jogar. Ele precisava pensar na partida da próxima terça-feira. Deixou muito claro que o Botafogo pediu adiamento do jogo contra o Ceará e que o Ceará aceitou jogar na data FIFA porque não tem jogadores convocados para as seleções. Então o Botafogo só jogou no último domingo contra o Flamengo, utilizou reservas contra o Capital e tem tranquilidade para trabalhar até a próxima terça-feira para o jogo contra a Laú, e por isso também o time chileno utilizou reservas contra o simpático Deportes Limache. Então, eles descansados, o Botafogo descansado, todo mundo trabalhando, pensando única e exclusivamente na grande decisão de terça-feira às 21h30 no Newton Santos. Você tem condições de ir ao estádio? Vá e apoie o Glorioso. É um jogo fundamental para a nossa sequência na temporada de 2025. E falando em sequência na temporada de 2025, a CBF tinha marcado para o fim de maio o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e passou o sorteio pouco depois, para dia 2 de junho. Acontece que no dia 2 de junho já teremos o sorteio das oitavas de final da Libertadores na Conmebol por volta do meio-dia, e a CBF aqui no Rio de Janeiro vai fazer o sorteio da Copa do Brasil por volta das 15 horas, 15h30, também no dia 2 de junho. Então, no mesmo dia, sorteio das oitavas da Libertadores, sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Espero que o Fogão esteja entre os classificados para a próxima fase da competição internacional. Na Copa do Brasil já estamos garantidos. Só que tem uma outra Copa, tem a Copa do Mundo de Clubes. E meu amigo Bernardo Gentili, do Fogão Net, informou que o Botafogo projeta trazer entre 3 e 4 reforços visando o Super Mundial. Ou seja, para já, daqui a pouco, o Botafogo contratando. A janela para o Super Mundial vai ser aberta no dia 1º de junho e fechada no dia 10 de junho. Então, entre os dias 1º e 10 de junho, o Botafogo poderá trazer, segundo Bernardo Gentili, de 3 a 4 reforços. Poderá haver um investimento mais pesado para trazer um jogador qualificado? Sim, só que o Botafogo pensa mais em trazer jogadores qualificados dentro de oportunidades de mercado, ou seja, gastando pouco ou nada. Jogadores jovens com potencial, isso eu já vi que o Botafogo fez muito. No início desta temporada, eu não iria por esse caminho, a não ser que fosse uma possibilidade de um grande craque, ou jogadores mais experientes em fim de contrato. E o Botafogo, de fato, galera, se movimenta observando cenários, observando o mercado internacional para encontrar oportunidades de jogadores mais experientes em fim de contrato. Botafogo evitando pagar transferência. Agora o scout trabalhando muito. O scout acerta muito desde a implementação da SAF. Também errou em 2025. Podemos ver alguns equívocos do scout do Botafogo e outros acertos, como a dupla de zaga que vem atuando, muito jovem e muito competente, Jair e David Ricardo. Tem outros acertos, o Cuiabano que veio ano passado foi um acerto, está bem hoje até mesmo jogando como um extremo e muitas vezes como um meia pelo lado esquerdo. Outros acertos do scout a gente não precisa mencionar. Mas também tivemos erros. Espero agora que o scout trabalhe muito e muito bem, trazendo jogadores competentes, mesmo gastando pouco, para que o Botafogo tenha uma sequência de ano bem interessante. Esperamos, claro, nas oitavas de final da Libertadores, depois avançando até a grande decisão, como foi ano passado, culminando com o título. O Botafogo que tem a Copa do Brasil e a torcida quer esse caneco, a torcida quer a taça da Copa do Brasil também. Está na hora do Botafogo conquistar essa competição. E tem o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras hoje muito constante, verdade, mas o Botafogo tem que fazer de tudo para encurtar o caminho. Vamos buscar e com reforços, quem sabe o Botafogo não possa ser muito melhor daqui para frente. Lembrando também do próprio Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. Não podemos fazer feio. Vamos pegar o Seattle Sounders no primeiro jogo da competição. O Botafogo tem que jogar para vencer a equipe dos Estados Unidos. Não tem conversa. Depois, não fazer feio contra o PSG, tampouco contra o Atlético de Madrid. Mas isso é papo lá pra frente, foco total do clube, foco total dos jogadores na grande decisão da terça-feira, às 21h30, galera, contra a Universidade de Chile
no Newton Santos. Apoio total. Vai ao estádio, comece a se preparar desde hoje. Beba muita água, se alimente bem, sono controlado, tudo tranquilo, descanso para quê? Para você incentivar o Botafogo, trabalhar com o gogó, empurrar a equipe para a grande vitória. Se você não for ao estádio, aquela energia de casa, do boteco, do meio da rua, onde quer que seja, apoie o nosso fogão. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. É simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Quem já é inscrito, traz novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você curte os conteúdos e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Obrigado a quem tem dado aquela força lá na Placar TV. Segunda-feira estarei novamente, sou o novo comentarista lá na Placar TV, no programa Placar Aberto, de segunda a sexta, às 18 horas, ao vivo aqui no YouTube. Estamos juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!